Bem-vindos ao curso de Banco de Dados Geográficos do curso de especialização em Geoprocessamento. Meu nome é Sérgio Souza Costa e hoje nós temos a nossa videoaula de encerramento, onde iremos tratar dos conceitos principais de cada uma das unidades. Então, para começar, vamos relembrar sobre a evolução do sistema de informação geográfica. Desde a primeira geração, onde tanto a geometria quanto os índices e atributos eram armazenados em sistema de arquivos proprietários, para a segunda geração, quando conhecida também como arquitetura dual, nessa arquitetura as geometrias e índices eram armazenados em sistemas de arquivos proprietários, contudo, os atributos eram armazenados já em sistemas de gerenciamento de banco de dados. Que atributos? Atributos numéricos e textuais. A terceira geração, conhecida como arquitetura integrada, é a arquitetura atual, tanto a geometria quanto os índices quanto os atributos são armazenados em sistemas de gerenciamento de banco de dados. Então vamos lembrar de alguns conceitos. Então, um banco de dados é uma coleção de dados relacionados. Um sistema gerenciador de banco de dados é uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados. E por fim, um banco de dados espacial é aquele que armazena e manipula objetos espaciais como qualquer outro objeto. Então, a modelagem de dados tem como objetivo criar modelos que descrevem como os dados estão organizados e como eles se relacionam entre si. Aqui a gente tratou das modelagens de dados tradicionais e da modelagem de dados espaciais. Vocês devem lembrar que no caso de dados tradicionais a gente está chamando a atenção do modelo de entidade de relacionamento, o modelo relacional e o modelo orientado a objeto. E no caso de modelagem de dados espaciais, a gente tratou de nível de abstração, extensões através de pictogramas e do modelo OMTG. Então, começando com o nível de abstração, então quando a gente vai modelar, modelar o mundo real, ao tentar modelar o mundo real, que é algo que é impossível, a gente vai fazer sempre uma abstração, uma aproximação desse mundo real. Então, o mundo real consiste de fenômenos geográficos reais, como rios, cidades, montanhas. Já no mundo conceitual, a gente está descrevendo os conceitos formais com as quais entidades geográficas podem ser modeladas. Então, nesse modelo conceitual, a gente vai estar falando de, por exemplo, modelo baseado em objetos, geoobjetos, ou modelo baseado em campos, os geocampos. No modelo de apresentação, agora a gente já está focado mais nas formas visuais de apresentação desses objetos. Então, descrevendo questão de cores e rótulos. E no nível de implementação, a gente está definindo como que realmente essas unidades serão armazenadas no banco de dados. Então, vocês devem lembrar sobre as extensões que foram desenvolvidas para suportar banco de dados geográficos. Então, essas extensões foram baseadas em pictogramas que eram adicionados aos já existentes diagramas de entidade de relacionamento ou diagramas de classes. E um modelo também que pode entender como extensão baseada em pictograma, mas muito mais complexa, muito mais rica, desenvolvida no Brasil por pesquisadores brasileiros, é o OMTG. O OMTG, a gente trabalhou bastante com ele nos slides estáticos da unidade 1. Então, por exemplo, o modelo OMTG descreve 3 tipos de relacionamento entre suas classes. Tem associações simples, relacionamentos topológicos em redes e relacionamentos espaciais. Um tipo específico de relacionamento é a generalização. Isso vem também da orientação objeto, onde a gente tem hierarquia de classes. Então, por exemplo, propriedade pode ser especializada em propriedade territória ou propriedade de prédios, prédio. Lote, podemos ter lote edificado, lote vago. Falamos também sobre a linguagem de consulta SQL, que vem de Structured Query Language, que foi desenvolvida pela IBM na década de 70, inicialmente chamada como SQL. E é uma linguagem que está em contínuo desenvolvimento. Então, tivemos versões de 99, 2003, acho que 2015, 2016, a mais recente.
Para entender a utilização da linguagem SQL, a gente tem que entender o modelo de dados relacional, né? Então, o modelo de dados relacional, a gente tem a relação ou tabela, né? Por exemplo, nesse caso, temos a tabela produto, temos campos ou atributos, né? Por exemplo, nome, preço, categoria e marca, e temos linhas ou tuplas. A linguagem de consulta SQL, na verdade, ela não é apenas consulta, né? Você permite ela criar dados com os comandos create, alter, drop, a gente trabalhou com isso no encontro presencial, manipulação de dados, que aí nesse caso tem o select, o insere, a atualização, delete, e controle de acesso, dado que muitos dos sistemas de gerenciamento de banco de dados estão implementados em servidores. Então a gente mostrou, por exemplo, uma forma básica do select, né, que é o select, lista de campos from, lista de tabelas, onde uma dada condição. Por exemplo, aqui temos uma tabela com vários produtos e eu quero apenas os produtos que o preço é acima de R$1.000. As linguagens de consulta, né, linguagem de consulta SQL, a gente tem funções de agregação, então o SQL suporta várias operações de agregação, né, como sum, count, mínimo, máximo e o average. Só que nesse curso a gente está mais preocupado com as extensões espaciais. A gente vai continuar utilizando muito daquelas operações, porém dando destaque para as operações espaciais. Então, essas extensões espaciais, a gente cria vários novos tipos. Por exemplo, nos bancos de dados convencionais, os tipos comuns é o char, integer, real date. No PostGIS, que é uma extensão espacial, temos o tipo geômetro e geography. Os índices nos bancos de dados espaciais, os mais comuns é o B-tree hash. Já nos bancos de dados espaciais, temos que ter índices que suportam dados, indexações baseadas em bidimensionais. Então temos o R-tree, quad-tree, KD-tree. Funções. As funções nos dados convencionais normalmente trabalham com caracteres e com números, e com datas. Já nos bancos de dados espaciais, temos operações que trabalham com geometrias, operações que calculam o perímetro, calculam a área, calculam a intersecção entre objetos geométricos. Nós fizemos alguns exemplos, né? Então, por exemplo, esse exemplo é um exemplo bem didático, simples, onde a gente imaginou um plano cartesiano com 3 pontos. Estamos criando uma tabela para armazenar esses pontos, que tinha apenas uma geometria e um nome, né? E com um simples insert int, a gente conseguiu inserir esses 3 pontos dentro do banco. Depois, por exemplo, a gente já poderia utilizar operações espaciais, como a operação distance. Então aqui é o resultado do cálculo da distância de todos os 3 pontos armazenados no banco para um quarto ponto criado, né, que seria o ponto na coordenada 5, 5. E também damos destaque que o mais comum é que a gente utiliza os bancos de dados através de sistemas de informação geográfica. Um exemplo deles é o QGIS. Né? Então, a gente mostrou um exemplo simples de um banco de dados com o mapa do Maranhão, com os municípios do Maranhão e algumas sedes de empresas fictícias. Né? E aí a gente poderia aplicar operações espaciais, como a que está aqui. Né? Então, por exemplo, no nosso dado original não tinha no ponto, na sede, qual é a cidade que ela pertence. Porém, a gente consegue chegar nela apenas através de operações espaciais. E aqui a gente deu um destaque que, mesmo que as informações estejam em sistemas de projeção diferentes, o PostGIS fornece para a gente a operação STT Transform, que permite transformar para uma dada projeção. Então a gente coloca as duas informações na mesma projeção e podemos então agora aplicar o operador topológico e fim. Falamos também um pouco sobre os dados geográficos na web. Né? Então a forma mais comum de a gente ver dados geográficos na web é através dos servidores de mapas. Esses servidores de mapas são implementados dentro de máquinas conhecidas como servidores e são acessados por máquinas conhecidas como clientes. Uma máquina cliente, ela inicia uma requisição, por exemplo, um getMap. Quando ela faz um getMap, né, o servidor ele tem que fazer várias operações. Né? Ele precisa encontrar esses dados,
definir quais são os dados, definir as simbologias. Ele precisa converter esses dados em imagens, né, que os dados normalmente armazenados no formato vetorial, ponto, linha e polígono, são transformados em imagens. Depois ele divide essas imagens em pequenos blocos, em tiles, e depois ele envia esses tiles, né, como um exemplo aqui, com determinada dimensão. Então o cliente fica apenas por requisitar e exibir esses tiles. Então essa é a arquitetura mais comum ainda dos servidores de mapas, né, mesmo com a evolução da internet, que hoje em dia permite que o servidor mostre diretamente dados em formato vetorial. Então, a gente mostrou também que, atualmente, é possível você visualizar esses dados diretamente no formato vetorial. Por exemplo, formatos em dados GML, que é o formato padrão definido pela OpenGIS, o QML, que é o formato definido pela Google, GeoJSON, o formato do OpenStreetMap em XML. Então, atualmente, existe um novo padrão para a web, que é o HTML5. Esse novo padrão trouxe algumas novidades, que é a possibilidade de você renderizar dados vetoriais diretamente no navegador. Não é preciso gerar as imagens, como no exemplo anterior dos servidores de mapas. As duas abordagens é através de um formato XML chamado SVG, embutido diretamente em códigos HTML. E uma outra possibilidade é que existe agora um outro objeto, um outro componente dentro dos HTML chamado Canvas, que através de rotinas escritas em JavaScript é possível você desenhar em cima desse canvas. E existe atualmente algumas bibliotecas, como Leaflet, OpenLayer, Cartagen, que abstrai para a gente a renderização desses dados geográficos, né? Lembrando que precisa tratar questões como projeção, né? Esses elementos inline e o Canvas não suportam diretamente esses conceitos, né? Ele não foi especificamente desenvolvido para renderizar dados geográficos, e sim para renderizar dados vetoriais. Então essas bibliotecas já dão esse suporte. Então você pode entrar com dados em formatos como GML, que é o formato padrão definido pela OpenGIS, o KML, que é um formato definido pela Google, o GeoJSON, o OpenStreetMap XML. Então, hoje, com os dispositivos móveis e com seus sensores, principalmente o GPS, surgiu a possibilidade de oferecer diversos serviços baseados na localização do usuário. Assistentes pessoais, como lembretes. Você pode criar um lembrete, por exemplo, hoje no Keep, Google Keep, e ao invés de você falar, eu preciso comprar um remédio às 14 horas, você coloca, não, eu preciso comprar um remédio quando eu estiver próximo de uma farmácia. Então, no momento que você estiver próximo de uma farmácia, você vai receber um aviso de lembrar de comprar um remédio. O outro ponto é com relação à produção de informação geográfica. Nós, com os celulares e com o GPS ligado, nós viramos sensores. Então, você, andando na cidade, de carro, por exemplo, a Google pode, por exemplo, conseguir descobrir a quantidade de carros que estão em determinadas vias, porque as pessoas estão conectadas. E ele utiliza esses dados para informar dados de trânsito. E além disso, vários serviços com relação à mobilidade, né? Então, sistemas como o Uber, como o Waze, como o Movit, utilizam do GPS e da localização do usuário para fornecer os seus serviços. E aqui, por fim, algumas das referências trabalhadas nessa videoaula. Então, para encerrar essa nossa videoaula, o ser humano e suas ações são sempre espaciais. Reconhecer isso e lidar com isso faz do geoprocessamento uma área de pesquisa interdisciplinar. O geoprocessamento é uma importante ferramenta para médicos, veterinários, sociólogos, geógrafos, biólogos e cartógrafos. Enquanto isso, os bancos de dados geográficos é a base para qualquer trabalho em geoprocessamento. Daí a importância dessa disciplina. Espero que vocês tenham aproveitado bem o curso
e continue a estudar e saiba que mesmo após o curso, qualquer dúvida, qualquer necessidade, pode entrar em contato, que eu sempre tentarei ajudá-los. Então, muito obrigado.